Irmãos, boa noite. A paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor? O apóstolo Paulo, escrevendo, inspirado por Deus, a sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 7. Romanos, capítulo 1, versículo 1 até o 7. Diz assim o texto: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Senhor, obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado porque podemos passar o primeiro dia da semana na casa do Senhor. Isso é um privilégio muito grande, Pai, muito grande, que tem aqueles que foram chamados para ser santos, que foram chamados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Queremos rogar ao Senhor que ministre ao nosso coração, pela Tua palavra e por Tua misericórdia, fale conosco, nos edifique para o louvor do Teu santo nome, que nós possamos ser transformados e que nós possamos adorar a cada dia mais ao Senhor, reconhecendo aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Assim nós te louvamos e te engrandecemos no nome de Jesus. Amém. No último domingo que eu preguei, nós terminamos o livro de Oséias, e no livro do profeta Oséias, o capítulo 14, versículo 4, o Senhor responde à oração daquele povo, que nos primeiros 3 versículos desse capítulo 14, ele se propõe a voltar para Deus, o profeta dizendo a eles, olha, se voltem para o Senhor, se aproximem de Deus. É muito importante o modo como o Espírito Santo, que estava agindo no profeta, estava agindo em Oséias, sabia, irmãos, que eles não tinham condições de fazer isso por eles mesmos. O profeta diz a eles, se voltem para Deus, porque vocês caíram por causa do pecado de vocês. Mas o único modo de permanecerem em pé é por conta do Senhor. O Senhor, sabendo disso, ele no capítulo 14, no versículo 4 de Oséias, ele diz, eu vou curar a rebeldia deles. Eu vou curar a rebeldia deles. Eles não vão conseguir fazer isso sozinhos. Eles não vão conseguir voltar, eles não vão conseguir abandonar os pecados, as práticas antigas. Eles não vão conseguir sozinhos derrubar todos os ídolos que eles construíram no coração. Eles não vão conseguir. Aquela pessoa que entende que ele precisa de qualquer forma, sob qualquer hipótese, de qualquer jeito, ainda que ele esteja em coma, ele precisa assistir o jogo que passa no domingo à tarde. Ele sabe que ele não vai conseguir vencer isso sozinho. Deus sabia disso. Deus sabia disso no coração dele. Deus sabia que aquele que não tinha fé suficiente para descansar nele e parar de trabalhar no domingo, ele não ia conseguir fazer isso. Ele podia até parar de trabalhar, mas ele ia ficar desesperado o domingo todo. E se eu rodasse hoje? Meus colegas que rodam de Uber dizem que o domingo é o melhor dia para ganhar dinheiro. E eu estou precisando de dinheiro. Eu pago aluguel, eu tenho contas, e se eu rodasse hoje? Deus sabia, irmãos, que as pessoas que enfrentam esse tipo de luta não conseguiriam vencer sozinhas. Então ele diz em Oséias 14, 4, eu vou curar a rebeldia deles. Eu vou fazer isso, eu vou arrancar do coração hoje deles, meus colegas que rodam de Uber, que a novela, que a televisão, que a festa, erigiu. Eu vou arrancar do coração dele o temor de não ser sustentado porque parou de trabalhar no domingo. E quando eu fizer isso, eles vão se voltar de verdade. Deus sabia que nós não conseguiríamos fazer isso sozinho. Os profetas, por todo o Antigo Testamento, falaram sobre isso.
falaram sobre o Evangelho do Senhor, o poder de Deus para mudar corações, para mudar inclinações de verdade, para trazer pessoas, irmãos, à adoração, não por costume, não porque eu não tenho nada para fazer no domingo, mas porque hoje é o dia do Senhor. Todos os profetas falaram sobre isso. E Paulo começa então o seu evangelho, a sua carta aos Romanos, uma igreja que naquele momento, quando ele escreve, ele não conhecia ainda, irmãos. Ele estava a caminho de Roma, possivelmente, muito possivelmente, ele escreve Romanos quando ele está na sua terceira viagem, na cidade de Corinto, alguma coisa parecida naquela região. Ele escreve aquela carta para uma igreja que ele conhecia, de ouvir falar, mas nunca tinha estado com aqueles irmãos. Haveria de estar ainda. Ele estava sendo levado para Roma, né? Não exatamente do modo como ele esperava chegar em Roma, mas o modo como Deus planejou que ele haveria de chegar. Lembram que nós vimos Atos antes de Oséias, e em Atos nós vimos que, na realidade, Paulo estava sendo levado para Roma como um prisioneiro, né? Essa não era a intenção dele. Ele queria chegar lá como um homem livre, como um cidadão romano que ele era. Chegar lá como um homem que poderia ir e vir a hora que quisesse. Mas não foi essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Paulo chegasse a Roma como um prisioneiro. E antes de chegar lá, ele escreve essa carta aos irmãos. A carta é inspirada por Deus. E eu queria muito, irmãos, que nós entendêssemos que houve um homem, houve uma figura mesmo, uma pessoa que escreveu. Mas a inspiração é do Senhor. Paulo não escreveu da forma magistral que escreveu, apenas porque ele era um grande escriba, um grande estudioso, apenas porque ele era, com toda certeza, uma pessoa superdotada. Não é por causa disso que ele escreveu de forma tão perfeita a doutrina da salvação, a apresentação do Evangelho em Romanos. Não foi isso. Foi escrito dessa forma porque o Espírito de Deus o encheu. A honra não é de Paulo, irmãos. Não está nele. Ele foi um instrumento humano, mas não mais que isso. Aquele que o inspirou, que conduziu Paulo, desde o momento em que ele nasceu, que fez com que Paulo tivesse todas as experiências que ele teve, que fez com que Paulo escolhesse as palavras de forma adequada, até por conta de todos os ambientes que ele viveu, foi Deus. Deus preparou Paulo para escrever Romanos desde o seu nascimento. Então, o grande autor desta carta é o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que nós ouvimos, irmãos. Nós não ouvimos Paulo. Não ouvimos Paulo, ouvimos o apóstolo de forma secundária, apenas como um instrumento, não mais que isso, não mais que um instrumento, irmãos. Nenhum de nós aqui renderia algum tipo de louvor àquele teclado, ou à bateria, ou ao contrabaixo. Ninguém faria isso, irmãos. Ninguém diria, rapaz, que teclado, que som, que coisa maravilhosa que ele faz. Se não houver uma pessoa para tocá-lo. É o que acontece com Romanos. É um texto maravilhoso, é uma peça abençoada demais. Nós vamos ter muitos meses aqui estudando Romanos e vamos perceber isso. Mas entendam, o tempo todo, quem está falando conosco é o Espírito Santo. É Deus que está falando comigo, é Deus que está falando com você, é Deus que está falando com a igreja. E Paulo, em momento nenhum, em hora alguma, ele passa de um instrumento. Não mais que isso. O grande autor é o próprio Senhor. Paulo, como instrumento de Deus, então, ele começa dizendo e se apresentando àqueles irmãos que ele não conhecia pessoalmente ainda. Aí o capítulo 1, versículo 1, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Ele começa dizendo primeiro o que ele é. Ele diz, olha, eu sou um servo. Eu sou servo, eu sou alguém que está à disposição de um Senhor. Eu, na realidade, tenho uma missão. Eu não sou alguém que decide fazer o que quero. A ideia de servo aqui, irmãos, é de alguém que realmente está completamente submisso a uma pessoa que é seu senhor e diz o que ele tem que fazer. O servo é alguém que depende de seu senhor. Ele não serve a seus propósitos. Ele não está ali para trabalhar ou para viver para ele. Mas ele está fazendo aquilo
que o seu Senhor manda. E logo de começo, isso nos lembra como nós nos chamamos de servos de Deus. Nós chamamos uns aos outros de servos de Deus. Nós nos entendemos servos de Deus. Mas quando nós dizemos isso, irmãos, nós também nos entendemos alguém que rende sempre a sua vontade ao Senhor. Eu não estou falando de uma pessoa que não tem vontade. Isso é um robô. Estou falando de gente como eu e você. Gente que tem vontade, mas que ao perceber que talvez a sua vontade não seja exatamente a do Senhor, ele entrega, ele rende a sua vontade àquele que é seu Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que não tem vontade, ele não está dizendo que não tem expectativas, ele não está dizendo que não pensa por si mesmo. Mas o que ele diz é, eu sou servo, eu estou em dependência, eu não posso seguir a minha vontade. E isso chama a nossa atenção para a mesma coisa. Se eu e você nos entendemos servos de Deus, irmãos, nós precisamos seguir a vontade do nosso Senhor. Ou parar de nos chamar de servos de Deus. Como é que nós nos chamaríamos servos quando na realidade não nos comportamos como? Quando não damos ouvidos e importância àquilo que o Senhor diz. Paulo começa dizendo, eu sou servo de Jesus. Ele esclarece ainda, agora com relação à sua missão, ainda no versículo 1, ele diz, eu fui chamado para ser apóstolo. Como um servo de Deus, eu sou chamado para ser apóstolo. O Senhor me deu uma missão, eu fui separado para o Evangelho de Deus. Antes de qualquer coisa que eu e você façamos, irmãos, na igreja ou em qualquer outro lugar, é preciso lembrar, nós somos servos de Deus. Antes de sermos pais, mães, empregados, patrões, antes de sermos pessoas que tocam, que pregam, que limpam, que ajudam, que ensinam, antes de sermos qualquer outra coisa, nós somos servos de Deus. Somos servos de Deus que fomos chamados para ser pais, servos de Deus que fomos chamados para ser presbíteros, diáconos, pastores, professores, evangelistas, pregadores, construtores, marceneiros, empreiteiros, médicos, motoristas, cobradores. Mas antes de qualquer coisa, somos servos de Deus. Precisamos nos ver assim. Precisamos entender isso antes daquilo que a nossa missão é. Porque a nossa missão, irmãos, ela funciona sobre essa base. Somos servos de Deus. Depois de ser servo de Deus, eu sou membro da igreja presbiteriana. Depois de ser servo de Deus, eu sou pai, eu sou pastor, eu sou funcionário público, eu sou qualquer outra coisa. Mas tudo isso opera sobre o ser servo de Deus, de ter a vontade dedicada ao Senhor. E Paulo diz, eu como servo de Deus, fui chamado para ser apóstolo, fui separado pelo Evangelho de Deus. Ele está falando do seu comissionamento. Deus deu uma missão a ele, você vai pregar o Evangelho. Nós vimos isso em Atos, capítulo 9, no versículo 15. É o momento em que Deus conversa com Ananias. Saulo estava na casa de um homem esperando e Deus fala com Ananias que está indo lá. E diz assim, Atos 9, 15. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Isso é Deus falando com Ananias. Quando Ananias diz assim, mas Senhor, esse Saulo não é aquele homem que prende, que bate, que arrasta os teus servos, não é aquele que consentiu com a morte da tua testemunha, de Estevão. E Deus diz, é exatamente esse, Ananias, mas ele também é um instrumento escolhido para mim. E Paulo tinha consciência disso. Quando ele escreve então aos Romanos, ele diz, foi o Senhor que me escolheu. Quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 1, os versículos 15 e 16, Paulo diz assim, Gálatas 1, 15 e 16. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui eu imediatamente consultar outras pessoas. Paulo tinha consciência do seu chamado. Eu fui chamado para ser apóstolo. Eu sou um servo que fui separado por Deus desde o meu nascimento para ser apóstolo, para pregar o seu evangelho.
E a partir daí, então, ele começa a discorrer sobre o que é esse evangelho. Versículo 2, ele diz que no passado, ele está se referindo ao evangelho, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Paulo está dizendo, olhe, o Senhor Deus prometeu, desde sempre ele falou com todo o seu povo sobre o evangelho. Ele anunciou que haveria algo que mudaria realmente o homem, o seu coração, que tiraria do coração do homem, de forma definitiva, a sua rebeldia. É isso que ele anunciou sempre. O Senhor Jesus, quando chega em Nazaré, que ele começa a pregar o evangelho e algumas pessoas ficam espantadas, ele diz, olha, essa escritura se cumpre hoje em mim. Ele era o cumprimento dessa escritura, a escritura que revela o Senhor Jesus. Em Lucas 24, quando 2 discípulos, após a morte do Senhor Jesus, eles estão indo embora, estão saindo de Jerusalém, conversam um com o outro e contam sobre o que tinha acontecido, sobre a esperança que eles tinham de que Jesus fosse promover alguma mudança. Mas eles contam ao próprio Jesus que caminhava com eles, Mas hoje já é o 3º dia. Algumas pessoas disseram que tiveram uma visão de anjos, parece até que ele ressuscitou. Mas assim, a gente não viu nada. Então assim, nós estamos indo embora. Eles estavam indo embora tristes, sem fé, frustrados, sem expectativa. Mas Lucas 24, a partir do versículo 25, conta o que o Senhor responde a eles nesse momento. Então, eles lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que constava a respeito dele, irmãos, em todo o Antigo Testamento. A Escritura que ele está se referindo aqui é o Antigo Testamento. E ele começa a falar àqueles homens, a dizer a eles, olha, está escrito. O profeta Isaías falou assim, Jeremias falou assim, Ezequiel falou dessa forma, e tudo apontava para o Cristo, tudo apontava para o que vocês viram. E agora aqueles homens, depois de reconhecerem o Senhor, então eles voltam para Jerusalém. Era noite, eles estavam com receio, inclusive, que Jesus seguisse caminho, Jesus fez menção de que ia seguir caminho, e eles dizem, não siga não, é perigoso, já é noite, entre, fique com a gente. Mas depois que o Senhor fala para eles, irmãos, sobre Ele mesmo, sobre o que os profetas tinham dito, naquele momento, aqueles homens que temiam pela vida de Jesus, que não queriam que Ele seguisse, eles mesmos saem à noite e voltam correndo, irmãos. Eles precisavam dizer às pessoas aquilo que ele tinha visto, aquilo que tinha acontecido com eles. Eles precisavam dizer o modo como o Senhor tinha falado para eles a mensagem do Evangelho. É isso que Paulo diz. Ele diz, olha, esse Evangelho foi prometido pelo Senhor. Foi sempre prometido pelo Senhor. Quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim, Gálatas 3, 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos da terra. Ele está se referindo a Gênesis 12, 3, quando o Senhor diz a Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. É esse Evangelho que sempre esteve sendo anunciado por todos os profetas. O Senhor não viria apenas para um povo específico. O Senhor não tinha intenção de salvar apenas uma etnia, irmãos. Apenas pessoas que nasceram em uma determinada localização geográfica. Mas o Senhor veio para salvar um povo que é seu desde a eternidade, desde todo o tempo. Então este Evangelho haveria de cumprir no tempo aquilo que ele projetou desde toda a eternidade. Ele viria resgatar o seu povo que desde sempre
foi destinado para a vida. Final do versículo 2, ele diz, versículo 3 já, ele diz: este evangelho diz respeito a seu filho. Este evangelho que foi anunciado por todos os profetas, em toda a escritura do Antigo Testamento, diz respeito ao seu filho. E ele diz no versículo 4, que esse filho, foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. É o versículo 4. O Senhor Jesus foi o próprio Filho de Deus que encarnou, irmãos. Ele não foi uma pessoa qualquer. Ele não foi um homem que percebeu que pregava bem, percebeu que tinha carisma para atrair as pessoas, e por isso ele se auto-intitulou um líder, filho de Deus ou coisa parecida. Não era um homem que um dia acordou e disse assim: rapaz, as pessoas ouvem o que eu falo, eu devo ser o filho de Deus. Não, eu sou o filho de Deus, eu vou assumir que sou. Isso não aconteceu com ele. Ele sempre foi o filho de Deus. Ele sempre se entendeu dessa forma. O profeta Isaías, também conhecido como profeta messiânico, por ser um daqueles que mais anunciou o Evangelho, no capítulo 61, Evangelho de Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 61. A partir do versículo 1, falando do Senhor, ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O profeta Isaías escreve esse texto aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Um dia o Senhor Jesus chega na sinagoga em Nazaré, toma o rolo do profeta Isaías, isso está relatado em Lucas no capítulo 4, toma o rolo do profeta Isaías, lê esse mesmo texto, irmãos, esse mesmo texto que eu acabei de ler para vocês. O Senhor Jesus lê naquele dia do Senhor, na sinagoga lá em Nazaré. Ao terminar a leitura no capítulo 4 de Lucas, versículo 21, o Senhor Jesus diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Ele estava dizendo: vocês têm o privilégio de ver o cumprimento dessa escritura. Aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Aquele que disse que iria transformar o pranto de vocês em alegria, está aqui. Sou eu. Está se cumprindo diante de vocês. O Senhor Jesus não é apenas Filho de Deus, mas diz o apóstolo Paulo ainda no versículo 4, que ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O Senhor Jesus é da tribo de Judá, é um descendente de Davi, e isso foi anunciado por todo o tempo. Muito interessante o modo como as profecias sobre o reino de Davi e sobre a dinastia de Davi se confundem, irmãos. Porque há momentos em que essas profecias se referem a Salomão ou se referem a um outro descendente de Davi, mas há momentos em que características dessa profecia não podem ser cumpridas por nenhum tipo de homem. Não tem um homem que consiga cumprir. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13. Segundo Samuel 7, 12 e 13, diz assim: quando seus dias se completarem, isso é Deus, profeta Natã, sendo usado por Deus para falar com Davi. Quando seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Quem é aquele que reina logo depois de Davi? Salomão. Nenhum de nós tem dúvida disso. Mas veja a continuidade, veja o versículo 13. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre
o trono do seu reino. Salomão estabeleceu um templo? Sim, ele estabeleceu, mas ele poderia permanecer para sempre? Não, irmãos. Salomão era mortal, como Davi, como eu, como você, como Paulo, como qualquer outra pessoa. Ele não poderia permanecer para sempre. Então é claro que quando Deus fala com Davi, ele está sim se referindo a Salomão, mas essa profecia tem um alcance maior, porque ela diz: olha, Davi, o seu descendente imediato é Salomão, mas há um descendente futuro, há um descendente que vai vir daqui a muito mais tempo, que ele estabelecerá o seu reino para sempre. Salomão, aquele que vem depois de você, ele vai reinar por um tempo, apenas por um tempo. Mas esse descendente sobre o qual ele se refere, vai reinar para todo sempre. O profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 1, ele faz mais uma vez a essa referência, à linhagem humana do Senhor Jesus. Isaías 11, a partir do versículo 1, ele diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Jessé é o pai de Davi, Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvi dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na sua cintura. Irmãos, não há possibilidade dele estar falando de uma pessoa comum, apenas de um homem. Não há possibilidade desse texto do profeta Isaías se referir a um descendente qualquer de Davi, senão o próprio Senhor Jesus. É o próprio, não é outra pessoa que descende de Davi muito tempo depois e é o único que tem Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho. É o Senhor Jesus. Então, o que é que nós vimos até agora? O evangelho que o Senhor estava para revelar, ele foi anunciado em todo o Antigo Testamento, por toda a Escritura falava desse evangelho. Esse evangelho se refere ao Senhor Jesus, que humanamente é um descendente de Davi, ele é da tribo de Judá, mas ele é filho de Deus. E o apóstolo, ao escrever o texto, diz que ele foi declarado filho de Deus por conta da sua ressurreição, por conta do modo dele não ter pecado, porque ele viveu realmente em santidade. Final, o versículo 4, ele diz: foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o Senhor Jesus tem sim, irmãos, uma origem humana. Ele nasceu de uma mulher, ele nasceu de Maria, ele nasceu da descendência de Davi, mas ele é muito mais do que isso. Ele é o próprio Filho de Deus, aquele que foi prometido desde sempre. Como é que isso foi confirmado? Como é que as pessoas podiam olhar para ele e dizer: este é o Filho de Deus? O apóstolo diz: por causa da sua ressurreição, por causa do Espírito de santidade. Esse texto que nós lemos agora, irmãos, em Isaías, deixa claro que ninguém, nenhum de nós, nenhum ser humano tem condições de viver dessa forma. Isaías 11, versículo 3, ele diz assim: ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência. Irmãos, quem de nós aqui tem condições de dizer que não julga segundo a aparência? Quem de nós tem condições de fazer isso? Nenhum de nós, não apenas nós, nenhum ser humano tem condições de fazer isso, de dizer que não julga pela aparência, que não vai decidir pelo que ouvir. Quem de nós tem condições de fazer isso? Nós decidimos, irmãos, pelo que nós ouvimos. Quando nós chegamos para alguém
e dizemos assim: fulano, eu tenho notado você diferente comigo. Eu fiz alguma coisa, eu pequei contra você, eu errei de alguma forma, eu te ofendi. E a pessoa do outro lado diz: não, está tudo bem, é só impressão sua. Irmãos, acabou. Se a pessoa me disse isso, acabou, é só impressão minha. Se ela está mentindo, é com ela e Deus, eu não tenho o que fazer. Mas se você procura a criatura, pergunta a ela se fez alguma coisa, se pecou contra ela, se ela está chateada com você, e ela diz: não, não fez nada, está tudo bem, acabou, está tudo bem. Eu só tenho condições de julgar por aquilo que eu ouço. Você também só tem condições de julgar por aquilo que você ouve. Mas essa pessoa citada aqui por Isaías, não. Ele tem condições de julgar pelo que está no coração. Porque ele conhece o coração. Nenhum ser humano tem condições de fazer isso. Nenhum. Mais do que isso, ele ressuscita pelo seu próprio poder. Outras pessoas ressuscitaram. Elias foi usado por Deus para ressuscitar uma pessoa. Eliseu também. Paulo, Pedro. Diversas outras pessoas ressuscitaram. O Senhor Jesus ressuscitou o próprio Lázaro. Mas nenhuma dessas pessoas ressuscitou por si mesmo, irmãos. Ressuscitou por seu próprio poder. Ressuscitou pela sua própria graça. Nenhum deles fez isso. Essa possibilidade não existe. Apenas o Senhor Jesus foi aquele que ressuscitou por Ele mesmo. Porque a morte não podia detê-lo. Por que é que a morte não podia detê-lo, irmãos? Porque a morte é uma consequência do pecado. Ele nunca pecou. Nunca. A morte nunca teve poder sobre ele. Ele morreu fisicamente apenas por mim e por você. Ele morreu apenas pelos nossos pecados, porque ele não tinha pecado. Logo, ele não podia ser detido na sepultura. Ele não podia ser parado, ficar preso na sepultura. Então ele levanta por si mesmo e se apresenta aos apóstolos e diz: olhe, eu estou aqui, como eu disse a vocês. Mais tarde, ele se apresenta ao próprio apóstolo Paulo. Paulo diz: olha, eu fui chamado como alguém que veio muito depois. Eu nem me considero direito um apóstolo, mas o Senhor aparece a Paulo também. O Senhor fala com ele, o Senhor dá instruções a ele sobre a ceia do Senhor. E em diversos outros momentos, o Senhor aparece a Paulo. O Senhor Jesus nunca pecou, irmãos. Em momento nenhum. Nunca errou, nunca pensou nada de errado. Às vezes as pessoas dizem assim: mas pastor, nunca teve nenhum pensamentozinho, nunca, irmãos. Nada, nada. Nunca teve nenhum tipo de dissimulação, nunca teve um olhar que não deveria ter, nunca teve uma testa franzida, dizendo uma coisa enquanto as palavras dizem outra. Isso nunca aconteceu com ele. Ele sempre foi santo, perfeitamente santo e completamente santo. Por isso a morte não pôde detê-lo. Por conta da sua santidade, que é inerente ao seu ser, ele simplesmente ressuscita. E agora Paulo diz àqueles irmãos que ele não conhece ainda, mas que vai conhecer em pouco tempo lá em Roma, e ele diz no versículo 6, entre esses, entre aqueles que foram chamados pela fé, entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. No começo do texto, logo no versículo 1, Paulo chama a si mesmo de servo. A ideia de servo, como nós comentamos, é alguém que tem um dono, alguém que tem um senhor. Ele não tem que seguir a sua própria vontade, mas ele segue a vontade de alguém. Paulo começa dizendo: ele é servo de que ele é servo de Deus. Mas agora no versículo 6, ele diz, depois de apresentar o evangelho, ele diz àqueles irmãos: vocês também foram chamados. Ele diz: vocês foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Assim como eu pertenço, da mesma forma que eu sou servo, vocês também são servos. E ele explica em que é que isso consiste no versículo 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. O que é que representa, irmãos, o chamado de Deus na vida de Paulo, na vida daqueles irmãos?
o chamado para ser servo, é também um chamado para ser santo. A santidade é aquilo que autentica a nossa vida como um servo de Deus. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma roupa, uma peça de roupa qualquer, que é uma imitação, né? Que é uma réplica, como as pessoas dizem, né? Não foi feito pelo fabricante original, mas alguém fabricou e põe a etiqueta e põe a marca. E às vezes isso é tão mal feito que a gente olha para a peça de roupa e de cara a gente percebe, isso não é dessa marca. Não é possível. A gente vai, olha, e quando pega, vê a costura fora de lugar, vê o tecido desbotado em outro lugar, e aquela marca que exibe um nome muito caro ali, aquele símbolo que talvez signifique muito dinheiro, quando você olha para a peça que está diante de você, você não consegue reconhecer. Você diz, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Esse símbolo, essa logomarca aqui, é incompatível com o material que eu tenho na mão. Paulo diz que eu e você fomos chamados para sermos servos de Jesus. E o que autentica esse serviço a Deus, o que autentica a nossa vida como propriedade de Cristo, é a santidade, irmãos. É por isso que ele diz, nós fomos chamados para ser santo. Todos os amados de Deus foram chamados para ser santos. Nós não fomos chamados para ser ricos, não fomos chamados para sermos saudáveis, não fomos chamados para sermos bem-sucedidos, para ter filhos maravilhosos, para ter um casamento perfeito, para ter uma empresa que tudo funciona, para morar num país onde o governo é maravilhoso. Não fomos chamados para nada disso. Fomos chamados para ser santos. Embora nenhuma dessas coisas seja um problema em si mesma. Não há problema nenhum, irmãos. Se você tem tanto dinheiro que não sabe o que fazer, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum se você nunca teve nenhum tipo de doença, já tem 50, 60 anos. Acho que de vez em quando você deve ter encontrado gente assim, né? Que diz, eu nunca fui no médico na minha vida. Já viram gente assim, a pessoa está com 50, 55 anos, e eu nunca fui no médico, eu preciso desse negócio, rapaz. Nós não fomos chamados para isso. Não tem problema se você é saudável, se você é rico, se você é próspero, se você é feliz, se você está em paz, glória a Deus. Tudo isso é bênção do Senhor para a nossa vida. Tudo isso vem das mãos de Deus. Mas antes de qualquer coisa, antes de ser próspero, feliz, saudável, antes de viver em paz, nós fomos chamados para ser santos. Fomos separados para viver para o Senhor. Então, nessa noite, queria que você avaliasse a sua vida olhando para isso. Eu queria que você avaliasse a sua vida como você avaliaria uma peça de roupa. Digamos que você chega em uma loja e eles te dão uma peça de roupa de uma determinada marca e você pega e começa a olhar. E pelo que você percebe, você diz, não, essa é a original, essa aqui não é. É muito importante, irmãos, que eu e você façamos isso hoje com a nossa vida. Que a gente olhe para a nossa vida e que, ao olhar para a nossa vida, a gente compare com a Escritura. Por favor, não compare a sua vida apenas com a do próximo, apenas com a do outro. Não compare apenas com a do outro. Nós temos o compromisso de sermos exemplos uns para os outros. Mas nós não somos exemplos perfeitos, irmãos. Nós somos exemplos que falhamos. Nenhum de nós pode chegar para o outro e dizer assim, faça o tempo todo tudo o que eu faço. Haja o tempo todo da forma que eu ajo. Nenhum de nós tem condições de dizer isso, porque nós somos falhos. Mas ao comparar a sua vida, ao procurar essa autenticação, essa marca, esse símbolo do servo do Senhor, compare a sua vida com a Escritura. Olhe para a Escritura. Olhe para aquilo que está registrado. Paulo diz que o Senhor Jesus foi prometido na Escritura. E muitas vezes os fariseus não reconheceram em Cristo o Filho de Deus, porque não olharam para a Escritura.
E muitas vezes eu e você temos uma visão extremamente distorcida de evangelho, de santidade, porque não olhamos para a Escritura. Inúmeras vezes, irmãos, inúmeras vezes nós vemos pessoas alegres, contentes, felizes, bem, e a gente diz, está ali um servo do Senhor. Por quê? Porque ele está feliz, porque ele está bem, porque tem dado tudo certo, só por isso ele é um servo do Senhor. Quando a Bíblia manda nós procurarmos na vida dessa pessoa santidade, na minha vida e na sua vida, é isso que nós precisamos procurar, irmãos. Não precisamos, não deveríamos deduzir que somos servos de Deus apenas porque tudo tem corrido bem na nossa casa, porque nossos filhos são verdadeiros anjinhos e usam auréolas, porque nosso cônjuge parece que veio do céu, para anjo só falta asa, ou coisa parecida. Devemos procurar santidade, gente que vive buscando a vontade do Senhor e não a sua vontade, gente que abre mão daquilo que ele entende que é o melhor, porque ele também percebe que o melhor de verdade é aquilo que Deus diz e não o que ele sente. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, você não consegue fazer isso sozinho. Você não consegue. É preciso que, ao perceber que talvez a marca da santidade em sua vida não esteja muito clara, é preciso que você se volte para Cristo. Irmãos, para Cristo, por favor, não tente fabricar santidade. Não tente. Santidade é algo que é gerado na minha vida e na sua por Deus. Por Deus. Não é gerado porque você decidiu, agora eu vou ser santo. Pronto, agora acabou, vou ser santo. Pronto, não fui até ontem, mas a partir de agora eu vou ser santo. Nenhum de nós consegue fazer isso. Não tente produzir em você algo que não vai nascer nunca. Tentar produzir santidade, irmãos, é mais ou menos como você plantar uma mangueira em casa, aí você nunca cuida dela, você não põe água, você não fertiliza, você não faz nada. Você não cuida da mangueira. Aí ela cresce e não dá fruto. Aí sabe o que você faz? Você vai no mercado, compra um bocado de manga e amarra nela. E amarra a manga na mangueira. E diz, agora eu tenho uma mangueira com mangas. Isso é tentar produzir santidade por nossas próprias forças, por nosso próprio esforço. Como é que eu e você produzimos santidade? Dobrando os joelhos diante de Deus. É assim que santidade existe, irmãos. É assim que nós somos santificados. Como é que nós produzimos santidade? Pedindo a Deus que cale a nossa boca, no nome de Jesus, quando nós temos um monte de desaforo para dizer ao outro. É assim que busca a santidade. Não é fabricando, não é aparência. O máximo que nós conseguiríamos fazer é pegar manga e amarrar numa árvore, amarrar numa mangueira, para fingir que aquela mangueira deu aquelas mangas. Não existe, irmãos. Se você olhar na sua vida hoje e não perceber esse tipo de santidade, entenda que o Evangelho é para você e o Evangelho é para mim. E o Evangelho é o suprimento de Deus de santificação para a sua vida e para a minha. E é nele que nós vamos encontrar isso. É apenas nele, é na oração, é na leitura bíblica, é no esforço por lutar contra o pecado, por ficar calado quando dá vontade de falar. É dessa forma que nós buscamos santidade. Não é fabricando, irmãos. Não é emulando, né? Não, eu vou me comportar como santo agora. Vou botar um terno, uma gravata e agora vou viver que nem santo. Vou botar uma roupa longa, vou fazer... Ninguém consegue fazer isso, irmãos. Ninguém iria para o céu dessa forma. Se você nessa noite não perceber em sua marca, em sua vida, essa marca da santidade que o apóstolo Paulo se refere, se volte para Deus. Chegue em sua casa hoje e dobre os seus joelhos e diga, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Teu Espírito me santifique. Eu preciso que o Teu Espírito mude o meu coração, que transforme a minha vida, que cure a minha rebeldia, que derrube os ídolos que estão erigidos no meu coração por mim mesmo. É isso que nós precisamos fazer. E ao fazermos isso, nós ouviremos o Senhor dizer, como Ele falou através de Oséias,
eu vou curar a rebeldia deles. E a resposta disso, o modo que o Senhor se utiliza para curar essa rebeldia, é o Evangelho do Senhor Jesus, que nós vamos ver durante todo esse período que nós estivermos aqui meditando na carta aos Romanos. Mas leve essa lição com você durante essa semana, que Deus permita que você tenha uma semana de santidade, de busca ao Senhor, não de fabricar, não de tentar ser santo a pulso, mas de se dobrar aos pés do Senhor, enquanto Ele santifica seu coração, seus desejos, sua alma. Só quando o seu coração for santificado, é que a sua língua vai ser santificada, os seus olhos serão santificados, o seu bolso vai ser santificado, os seus pés vão ser santificados, a sua roupa vai ser santificada, mas só no dia que o seu coração for santificado. Do contrário, o máximo que a gente consegue é crescer o tamanho da saia, mas no coração ela continua curta. Não tem jeito. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, nós te bendizemos, nós te glorificamos e te exaltamos porque tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Agradecemos ao Senhor pela resposta do Senhor ao nosso pecado, o Evangelho do Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor porque nós éramos cegos, pobres, miseráveis e nus, mas o Senhor mandou o Senhor Jesus para nos vestir com a sua justiça e para nos fazer santos. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque fomos chamados para viver na tua presença. Queremos pedir ao Senhor que no nome de Jesus nos santifique, santifique a nossa alma, santifique o nosso coração, Pai. Faça por nós aquilo que nós não podemos fazer. Nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.